Boa noite aí a todos, né? Eu sou Marcelo Braga, sou presidente da Ampec. Eu gostaria de dar boas-vindas aí a todos que estão participando, né, desse nosso webinário aí sobre o exame, né? Desejar aí boa sorte a todos e informar que nosso objetivo aqui, né, é esclarecer sobre o exame, fornecer as informações todas necessárias e que, por parte da Ampec, da equipe do exame, nós temos nos preparados para ofertar, né, uma plataforma mais segura e mais adequada para que todos tenham condições de realizar o exame, né, de forma mais segura possível, sem nenhum atropelo. Então, eu dando boas-vindas aí e boa noite a todos, eu vou passar para José Feres, que é o secretário adjunto da Ampec, para que ele possa falar as palavras, né, iniciais, e depois o coordenador do exame, o professor Marco Flávio, vai complementar com as informações necessárias. Tá bom. Bom, obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marco, Rodrigo e todos os candidatos. Né, sejam todos bem-vindos. O objetivo desse webinar, né, é um pouco tirar aquelas dúvidas, né, que gera esse concurso online, que sabe que gera um pouco de ansiedade, né, é um formato novo, né, que surgiu agora por imposição da pandemia. Mas, então, aqui é o momento que vocês têm, né, para tirar dúvidas operacionais. Vamos ter também um segundo momento, né, o professor Marco Flávio certamente vai falar, né, que é a questão do simulado, que é muito importante também que vocês façam para vocês se familiarizarem com a tecnologia, né, online. Vocês vão ver que é uma tecnologia que não tem mistério. Ano passado, a prova foi muito bem sucedida, né, não tivemos problemas maiores, né, com essa nova tecnologia, conseguimos, né, quer dizer, reduzir, né, ter baixíssimo, né, número de problemas técnicos, todos eles muito simples de resolverem. O processo seletivo correu muito tranquilo e nós esperamos que aconteça o mesmo esse ano, né, Marcelo, né, Marco, que seja um processo tranquilo e que vocês estejam, né, realmente também tranquilos, né, não se preocupem, né, quer dizer, com a plataforma, né, quando a gente fala em inteligência artificial, esse tipo de coisa, não é para ser nada policialesco, mas simplesmente, né, quer dizer, um ambiente para garantir a segurança da prova, né, quer dizer, que tudo transcorra da melhor forma possível. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra, né, para o coordenador do concurso, né, o professor Marco Flávio, que vai explicar, né, quer dizer, os detalhes como se passa. Fiquem à vontade também para fazerem suas perguntas aqui pelo chat, né? Eu vou ajudar o professor Marco, né, para organizar aqui as perguntas, mas é a hora, nesse primeiro momento, de tirar as suas dúvidas. Então, fiquem muito à vontade, é mais um bate-papo, né, sobre o que vai acontecer durante o concurso. Então, eu vou passar, né, sem mais, né, delongas, passar a palavra, então, ao professor Marco Flávio para, né, apresentar, né, esse webinar. Ok? Obrigado. Obrigado, Feres. Boa noite a todos os candidatos, ao presidente da Ampec, professor Marcelo, o vice-presidente, professor José Feres, ao Rodrigo, nosso programador, a Adriana, que também nos assessora na parte de mídias sociais, né? E então, Marcelo e José Feres já fizeram alguma introdução que eu ia fazer, né? Eu gostei desse ponto do Feres aí, assim, ano passado a gente teve essa experiência com a plataforma digital de provas online e foi bem sucedida. É claro que existem características da prova online que não estão presentes na prova presencial, mas a gente conseguiu lidar bem com essas características. Como disse o professor Marcelo, nós procuramos a melhor plataforma que a gente poderia encontrar para exatamente não dar problema para os candidatos. E a gente tem um teste simulado nos dias 22 e 23, que é importantíssimo todos os candidatos participarem exatamente de um lado, para se ambientarem com a plataforma, né, e se familiarizarem, portanto, terem uma entrada mais tranquila nos dias das provas, e de outro lado, para verificar a compatibilidade do seu computador, né, com a plataforma, etc., que em geral não é problema. Lembrando que nós vamos usar apenas o navegador Firefox, tá? Ano passado podia ser Chrome ou Firefox. O Chrome deu alguns probleminhas, então esse ano é só Firefox, lembrar disso.
Eu dou boas-vindas a todo mundo, e é realmente uma conversa. Eu vou primeiro apresentar aqui, fazer uma apresentação para vocês de PowerPoint, apresentar os pontos principais. Vocês vão poder acompanhar também lendo enquanto eu falo, né? E depois eu vou abrir para perguntas, a gente tirar todas as dúvidas que porventura vocês venham a ter, tá bom? Então, eu vou deixar, eu estou vendo aqui que já tem alguma pergunta, material de rascunho, etc. Eu vou fazer a apresentação, e nessa apresentação, muitas dúvidas, inclusive material de rascunho, vão ser solucionadas, tá? Então, depois da apresentação, aí, o que eu não tiver falado, aí vocês perguntam, tá bem? Para a gente poder fazer de uma maneira mais organizada. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Então, bem-vindos a todos, né? A prova online, no formato online, é uma decisão do Conselho Deliberativo da ANPEC, por razões óbvias, ainda estamos na pandemia. Pode ser até que esse formato prevaleça nos próximos anos, mas essa é uma decisão do Conselho Deliberativo da ANPEC, não é para ser resolvido agora, né? Os objetivos do exame avaliar a qualificação dos candidatos e fornecer aos programas de pós-graduação em economia associados ao exame, né, uma classificação dos candidatos, que pode ser usada ou não, né, conforme está no manual do candidato, tá? Pode ser usado ou não como critério de seleção dos candidatos, né? E a gente recomenda fortemente que todos os candidatos e coordenadores de pós-graduação associados ao exame ANPEC leiam o nosso manual do candidato de exame, do exame de seleção ANPEC 2022. É o nosso edital. E é muito importante ler, porque ali estão todas as regras. E, às vezes, o candidato se auto-prejudica por não ter lido as regras e fazer, às vezes, uma coisa fora da regra e não poder depois se beneficiar, né? Então, é muito importante que vocês todos leiam, vejam os horários, vejam os documentos que são necessários para você conseguir ingressar na prova, na plataforma. Enfim, como que você digita como que você marca as questões na prova. Tem uma série de informações que ali estão e que é necessário, portanto, que sejam lidas, tá? Então, eu sugiro fortemente a leitura para todo mundo do nosso manual, que você encontra na página da ANPEC, www.anpec.org.br. Vai lá, clique em exame e você vai encontrar o edital lá, tá? Assim como esse webinar vai estar lá também. As datas mais importantes, as provas são no dia 30 de setembro e no dia 1º de outubro. Nos dias 22 e 23 de setembro, nós vamos ter um simulado. Cada candidato que entrar vai ter meia hora na plataforma, pode entrar com calma, resolve ali 1 ou 2 ou 3 questões, tá? Essas questões, obviamente, são de exames antigos, né? Então, você resolve, depois você sai, fecha, né? Faz todos os procedimentos, você pode fazer uma questão, pular a questão seguinte, depois faz uma outra lá na frente, depois volta, para você ver que você pode andar ali dentro da plataforma e se familiarizar com ela, né? É importante realizar esse simulado com o computador que você vai utilizar no dia da prova, né? É importante também imprimir no portal do candidato, acesse o portal do candidato a partir do dia 20 de setembro e imprima o seu comprovante de inscrição. Ali tem todas as informações necessárias para as provas, inclusive o e-mail e o telefone do suporte técnico, se porventura, na hora da prova, você precisar de ajuda. Problema com a conexão, problema de queda de conexão, ou algum outro tipo de problema para ingressar na plataforma. Então, você tem esse e-mail e esse telefone, e esses telefones de suporte, tá? Eles vão estar no comprovante de inscrição, que estará disponível na página da ANPEC a partir do dia 20 de setembro. Aqui nós temos um quadro com os horários das provas, né? Data e horário de cada uma das provas, tá? O que a gente pede é que vocês cheguem sempre com meia hora de antecedência. Então, vai ter uma sala de espera. Ano passado não teve isso. Vai ter uma sala de espera. Então, a primeira prova está marcada para as 8 horas. Então, chegue às 7h30. Aí você vai ser autorizado a entrar dentro da plataforma mediante uma foto que você vai bater do seu rosto, depois uma foto que você vai bater da sua identificação, né?
Então, é carteira de identidade, é a CNH, é o passaporte, é uma carteira de conselho regional, enfim, qualquer documento oficial com foto e dentro da validade. Uma foto recente. Batida a foto do seu rosto, batida a foto do seu documento, aí um fiscal de prova, que é uma pessoa física, né, vai autorizar a sua entrada na plataforma se ele conferir que está tudo certo. Depois de conferir que está tudo certo, né? Então, aí você vai ser autorizado. Você entra e fica numa sala de espera. Então, se você fez isso às 7h40, vai ter um cronômetro te mostrando que ainda faltam 20 minutos para começar a prova. Então, todos vão começar a prova às 8 horas. Mas você faz o procedimento com antecedência para não dar engarrafamento aqui na plataforma. É necessário que todos vocês cheguem com meia hora de antecedência, vai ter uma fila, e aí as pessoas, o primeiro da fila vai ser o primeiro a ser autenticado e assim por diante. E aí, às 8 horas, a prova abre para todo mundo. Mas você já vai estar dentro da plataforma esperando a prova abrir, tá? Então, esses são os horários que estão também no nosso manual do candidato, que é o nosso edital. Documentação necessária, eu acabei de dizer, então, pode ser o RG, a identidade, CNH, Registro Nacional de Estrangeiros, passaportes ou carteira do Conselho Regional, dentro da validade, do prazo de validade, com foto recente, tá? Obviamente que uma cópia xerográfica não vai ser aceita, tá? Então, um documento original. Recomenda-se, então, que os candidatos cheguem com 30 minutos de antecedência e todos devem realizar obrigatoriamente todas as provas. O que nós estamos chamando aqui de bloco de provas são as provas. Então, macroeconomia é um bloco de prova, estatística é outro bloco de prova e assim por diante. Só a prova de economia brasileira discursiva não é obrigada a ser feita. Só vai fazer aqueles candidatos que pretendem ingressar num programa de pós-graduação que exige a prova de economia brasileira discursiva, né? Os demais não precisam fazer, tá? Todas as outras provas têm que ser feitas. Você pode deixar tudo em branco, exceto pelo menos um item de uma questão. Se a prova estiver inteiramente em branco, o candidato é desclassificado. É um problema do sistema. Para o sistema corrigir, ele precisa que pelo menos um item de pelo menos uma questão de cada uma das provas seja feito, tá bem? Equipamentos, apenas desktop e notebook é que poderão ser utilizados. Sistemas operacionais permitidos, Windows 7 ou superior, usando Mozilla Firefox, e o macOS 10.10 ou superior, usando também o Mozilla Firefox. Não se esqueçam, tá? Mozilla é o nosso navegador. Recomenda-se ao menos 500 megabytes de RAM, conexão com a internet de 1 mega ou superior, teclado em português apenas para quem for fazer a prova de economia brasileira discursiva, e sem webcam e microfone, o sistema não deixa você entrar na plataforma. Então, tem que ter ali um webcam e um microfone, tá? Pode ser um webcam ou microfone acoplado ao equipamento, ou que já faça parte do equipamento, como acontece nos notebooks, tá bem? Queda de conexão. Se o candidato perder a conexão com a plataforma de prova, ele deve retornar à plataforma assim que a conexão for restabelecida. Como que ele retorna? Usando o mesmo link que ele usou para entrar pela primeira vez dentro da plataforma. Então, com um dia de antecedência, vocês vão receber por e-mail o link da prova. Não adianta tentar entrar com um dia de antecedência que não vai conseguir. Então, você vai conseguir entrar meia hora antes do horário da prova. Mas você já vai ter esse link. Se a plataforma cair, assim que a conexão for restabelecida, clica no link lá e entra de novo dentro da plataforma, tá? Se a conexão demorar mais do que alguns minutos para ser restabelecida, a gente sugere como plano de contingência rotear a internet ou Wi-Fi de alguma pessoa próxima, tá? Então, tem esse plano de contingência de quem eu posso rotear a internet ou Wi-Fi, de um celular ou do meu vizinho, né? Alguma pessoa próxima, tá? Pode até ser do seu celular, mas o seu celular deve estar desligado. Então, você teria que ligar o seu celular e deixar ele 2 metros distante de você. O fiscal não pode ver você usando o celular, porque aí você vai ser desclassificado, tá? Então, e podem ficar tranquilo, qualquer fiscal, para desclassificar, tem que falar comigo antes. Então, não é automática a desclassificação.
Se a gente tiver algum caso de desclassificação, eu vou entrar em contato com o candidato, existe um chat para a gente conversar, eu vou conversar com o candidato, se precisar, eu peço para ele ligar o celular, telefono para ele, tá bem? Então, não é assim, não é nenhum drama, não precisa fazer fantasma, não, que ninguém vai ser desclassificado à toa, não, tá bem? É claro que nós estamos vigiando, a gente quer uma prova sem fraudes, segura, né? Mas também não é nenhum terrorismo, né? Ninguém vai ser desclassificado à toa, não, tá? Mas você pode rotear do seu celular e deixar ele afastado de você. 1 metro e meio, você não consegue ver o visor e consegue, ao mesmo tempo, rotear a sua internet, se precisar, né? Existe um contato do suporte técnico, você também pode telefonar para tentar te ajudar se houve uma queda de conexão ou algum outro problema. Mas a gente lembra que o acesso à internet, conforme está no edital, é de responsabilidade dos candidatos. O exame ANPEC não se responsabiliza por queda de conexão, de energia, que impossibilitem a realização das provas online. O sistema vai recalcular o tempo de prova, concedendo ao candidato um tempo adicional igual ao tempo de falta de conexão, no limite máximo de 30 minutos. Então, se o candidato perdeu 20 minutos, o cronômetro que está lá na prova dele para. Quando você consegue restabelecer a conexão, o cronômetro volta a funcionar. Então, se você perdeu 20 minutos, ele vai te dar 20 minutos adicionais. Só que o máximo que ele dá é 30 minutos. Então, se você perdeu 40 minutos, infelizmente, o cronômetro só vai te dar 30 minutos adicionais. Por quê? Porque logo depois de 30 minutos tem outra prova. Tá? Então, o máximo que a gente pode dar são 30 minutos adicionais. Ano passado, aqueles que perderam a conexão tiveram um tempo adicional e ninguém perdeu mais do que 30 minutos. Tá? Então, acho que isso é uma boa indicação. Tá? Não tivemos problemas com alguém que ficou prejudicado pelo problema de conexão. Houve quedas, provavelmente vai haver quedas, né? É muita gente no Brasil inteiro, né? Mas às vezes a queda dura alguns segundos, 1 minuto, e o candidato já volta. E aí o cronômetro te dá esse tempo adicional no limite de até 30 minutos. O candidato ele é responsável pela administração do tempo. O sistema não apresenta um alerta sobre o tempo se esgotando. Então, cada candidato vai ter que controlar o seu tempo. Lá na plataforma, no canto superior da tela à direita, tem um cronômetro. Então, não precisa ninguém ficar com o celular ligado. Você tem um cronômetro na sua tela mostrando o seu tempo de prova. Então, aí você vai acompanhando o seu tempo de prova. As provas duram 2 horas, cada uma delas, exceto de economia brasileira discursiva, que dura 1 hora, né? Bom, você pode encerrar quando se esgotar o seu tempo, ou você pode encerrar antes do tempo de prova ser esgotado. Nesse caso, basta você encerrar, salvar e fechar. Vai vir um pedido de confirmação que você realmente deseja fechar, né? Ele vai informar para você quantas questões você fez e se você realmente deseja fechar. Se você confirmar, aí você vai sair da prova e não volta mais. E aí você vai esperar até o horário da próxima prova. Tá ok, pessoal? Então, ano passado tinha gente que saiu, depois queria voltar. Olha, para você sair, você tem que clicar 2 vezes. Uma vez pedindo para encerrar e uma segunda vez confirmando que quer encerrar. Então, se sair da prova, não tem mais jeito de voltar, tá? Para evitar fraude que a gente faz assim, tá bem? Só por isso. Qualquer problema excepcional, eu vou estar no telefone, eu vou estar no e-mail lá do suporte, né? E a gente vai conversar e a gente vai fazer o que a gente pode para ajudar vocês, tá? Uma coisa que aconteceu muito no ano passado, essa plataforma, ela é indiana, ela tem uma base no Brasil, mas ela é indiana, e vem escrito na prova, test, em inglês. Test, em inglês, quer dizer prova. O que alguns candidatos fizeram ano passado? Entraram na prova, viram escrito teste, acharam que era um teste e saíram. Fecharam, encerraram, confirmaram e saíram. E aí não podiam voltar mais. Olha a confusão que deu. Então, alertar vocês, vai vir escrito na tela a palavra em inglês test, T-E-S-T. Isso quer dizer prova, não é um teste, é a prova de verdade. Então, não é para sair, não, é para fazer a prova, ok?
O que não será permitido para os candidatos? Utilizar de calculadora, aparelhos eletrônicos como celular, relógio digital, MP3, tablets ou similar, usar boné, touca, protetor de ouvidos, nada que tampe a face do candidato, tá? Nem o ouvido, né? Anotações das questões durante a prova são proibidas. Ir ao banheiro durante o tempo que estiver fazendo as provas, em princípio, não pode. Mas pelo chat, se você precisar, você solicita ao seu fiscal ir ao banheiro, e aí o seu fiscal, se não notar nada suspeito, vai te autorizar a ir ao banheiro, mas você não vai ter o tempo adicional na prova que você perdeu indo ao banheiro. Então, o cronômetro não para se você for ao banheiro. Então, o exame ANPEC sugere que todo mundo vá ao banheiro antes das provas, se alimente antes das provas. Se quiser ter uma garrafinha de água, não tem problema, pode ter, mas a garrafa deve ser transparente e sem rótulo, ou um copo transparente com água, tá? Mas bebam água, se alimentem, vão ao banheiro antes das provas, para evitar esses problemas. É a sugestão, a recomendação que o exame faz, tá? Você não pode também identificar-se, escrever seu nome no campo de resposta da prova de economia brasileira discursiva. As outras provas você não tem campo para escrever o nome, tá bem? Na de economia brasileira discursiva, você também não tem um campo específico para o nome, mas você tem um campo para escrever a prova, com até 1.800 palavras, tá? E aí você pode ali colocar seu nome, mas isso está proibido. Se você colocar, você vai ser desclassificado. Tá bem? Então, não pode colocar o nome, escrever o nome na prova de economia brasileira discursiva. A entrada e permanência de acompanhantes nos ambientes em que serão realizadas as provas está proibida. O candidato deverá permanecer totalmente isolado durante a realização das provas. Não será permitido qualquer tipo de consulta sobre a fiscalização das provas. Será excluído do processo seletivo e terá sua prova anulada o candidato ou a candidata que praticar atos que contrariem as normas do manual do candidato de seleção do exame ANPEC 2022 e das instruções para a realização das provas. Então, por isso que é muito importante vocês lerem o manual, para não fazerem nada que leve à sua desclassificação, tá? O exame ANPEC online possui normas e ações de segurança digital baseadas em inteligência artificial, de forma que sejam garantidas a veracidade das informações, evitando fraude durante a realização da prova. O exame ANPEC online possui fiscais de prova treinados que estarão acompanhando em tempo real a realização das provas de cada um dos candidatos. Por isso que tem que ter câmera e microfone. Vai ter alguém acompanhando você durante as provas, evitando fraude durante a realização da prova. Candidato e fiscal de prova poderão conversar por meio do chat. Esse webinar vai estar disponível no site da ANPEC, www.ampec.org.br, na janelinha exame. Além do webinar, nós indicamos também a leitura das dúvidas no FAQ sobre o exame ANPEC online, que também está disponível no www.ampec.org.br, né? E caso tenha surgido alguma questão neste período de preparação, verifique se ele já está respondido, se essa dúvida já está respondida lá no site da ANPEC, seja no webinar, seja no FAQ. E aproveita também para conhecer outras perguntas levantadas pelos candidatos, né? E dessa forma você vai se sentir mais preparado, tá? Recomendações: deixe o seu documento de identificação em mãos para o momento de autorização na plataforma. Então, a primeira coisa é pegar o documento de identificação e o comprovante de inscrição antes de começar a prova, tá? Deixar em mãos. Acesse a plataforma com 30 minutos de antecedência para realizar seu login e receber autorização de acesso à plataforma. Separa algumas folhas em branco e caneta esferográfica. Então, você não pode ter um caderno, um livro. Eu tive, ano passado, quase que um aluno foi desclassificado. O fiscal não desclassificou porque eu não deixei. Ele estava com um caderno. Só que ele abriu para mim lá na câmera e eu vi que o caderno estava em branco. Ele usou o caderno para rascunho. Não façam isso. Usem folhas. Arranca a folha do caderno. Eu só autorizei porque ele abriu o caderno na minha frente e eu vi que estava tudo em branco. Passou as folhas para mim e eu vi que estava em branco. Tá? Então, tirem folhas em branco. Você não precisa ter muitas folhas. Para cada prova, você leva lá uma quantidade de folhas em branco, 3, 4, para você fazer as contas, né? Precisou de mais? Levanta ali, pega mais uma, né? Então, separe algumas folhas em branco e caneta esferográfica, fabricada em material transparente, a caneta. O fiscal pode pedir para olhar, tá?
ou lápis e borracha para o rascunho das provas. Alimente-se e vá ao banheiro antes do início de cada prova. Avise as pessoas próximas que você deve ficar isolado ou isolada no momento da realização da prova, sem a presença ou som de outras pessoas no ambiente. Faça as provas em um cômodo silencioso, iluminado, sozinho, com a porta fechada. Eu sei que nem sempre isso é possível, nem todo mundo tem essas condições, mas faça o melhor que você puder, tá? Dentro dessas, tentando alcançar essas condições. Resposta a dúvidas frequentes. Então, nas questões de verdadeiro ou falso, essa plataforma indiana, ela não tem o que a gente chama de botão de rádio. Então, você tem que digitar a letra V ou digitar a letra F, ou deixar em branco. A letra V ou letra F, V para verdadeiro e F para falso, pode ser maiúscula ou minúscula. Tanto faz. Mas você tem que digitar V ou digitar F. Vai ter um campo para digitar. E vai estar escrito lá, está tudo muito claro. Quando a prova é a questão é do tipo B, que é um número, você vai ter que digitar um número. E muitas vezes, no enunciado da prova, está escrito assim: ache o resultado aqui dessa questão e multiplique o resultado por 10. Porque às vezes o resultado é assim, 0,5. Aí multiplicando por 10, né, vai dar 5. Então, às vezes, o candidato tentou digitar 0,5, não conseguiu, deu problema. Mas na questão está dita lá no enunciado: multiplique o resultado por 10, ou multiplique por 100. Então, presta atenção, pessoal, no enunciado, porque você vai ter que digitar. Digamos que deu resultado 0,97, e o enunciado diz: multiplique o resultado por 100. Então, a resposta é 97. E você vai digitar o número 97 no campo que você vai ver lá na prova, tá? O candidato deverá estar conectado à internet durante todo o período de prova, será acompanhado ao vivo e à distância por meio de áudio, microfone e vídeo, webcam. A tela do computador também será monitorada. Então, todos os conteúdos de imagem e áudio gerados durante a prova serão gravados para posterior verificação. Então, tem um sistema de inteligência artificial que está gravando segundo a segundo a prova de cada candidato. Tem também o fiscal de prova que está em tempo real e permanente acompanhando a feitura da prova. Terminada a prova, nós vamos ter o relatório tanto da inteligência artificial quanto dos fiscais para cada candidato. Então, às vezes, a sua prova nem é interrompida, mas se o sistema apontar alguma suspeita de fraude, nós vamos verificar, e se for constatada a fraude, a prova virá a ser anulada, tá? Então, nós vamos ter relatórios tanto dos fiscais quanto do sistema de inteligência artificial depois da prova, tá? É permitido utilizar qualquer microfone ou webcam integrados ao computador ou acoplados ao computador. A webcam precisa captar a área do tronco do candidato ou da candidata para cima. É fundamental que a face esteja completamente aparente o tempo todo. Eventualmente, o fiscal poderá solicitar pelo chat o giro da câmera para verificação do ambiente. Dentro do mesmo bloco de prova, por exemplo, prova de macroeconomia, prova de estatística, o candidato poderá navegar entre as questões, saltar questões e deixar para respondê-las ao final, ou mesmo alterar uma resposta que ele já havia marcado previamente, tá? A não ser o computador, não é permitido utilizar-se de quaisquer outros dispositivos eletrônicos, por exemplo, telefone celular, pontos eletrônicos, fones de quaisquer tipos, smartwatches, dispositivos Bluetooth, dispositivos de radiofrequência, etc. A partir das 14 horas do dia 5 de outubro, os gabaritos das provas objetivas estarão disponíveis no endereço www.anpec.org.br e o candidato poderá acessar sua prova com as suas respostas no portal do candidato. Então, você tem o gabarito, você acessa a sua prova no portal do candidato e checa os pontos que você fez, né? O que você acertou e errou, né? Anotações das questões durante a realização das provas são proibidas, ok? O local onde o candidato estará acomodado deve ser considerado como uma sala de provas durante toda a sua duração, não devendo ninguém falar com o candidato, estar próximo ou emitir ruídos. A webcam deve ser ajustada de forma que o rosto esteja plenamente visível para o fiscal de prova durante toda a prova. Os fiscais são pessoas treinadas para a tarefa que desempenharão. Foram contratados fiscais que já realizaram com êxito esta mesma tarefa de fiscalização das provas do exame ANPEC do ano passado. Então, são fiscais que já trabalharam como fiscais para as provas da Fundação Getúlio Vargas,
e que já trabalharam como fiscais ano passado do exame ANPEC. Então, eles estão acostumados, estão treinados, né? E a gente espera, e estamos fazendo tudo o que a gente pode para dar tudo certo. Tá? Muito obrigado, e vamos partir, então, para as outras dúvidas que, porventura, vocês tenham, a menos que o Marcelo, ou o Félix, ou o Rodrigo, ou a Adriana queiram falar alguma coisa. Eu acho que não, acho que estamos, né, podemos passar direto para a questão de perguntas. Tá? Marco, assim, eu fiquei observando aqui o chat, tá? Não sei se você conseguiu observar ao longo da sua apresentação, tá? Tem algumas questões que são um pouco recorrentes aqui, tá? Então eu vou comentar. A primeira questão, tá? Tem uma dúvida, tá? De várias pessoas sobre o que é rascunho e sobre o que é anotar questão, porque você mencionou aí, né, quer dizer, proibido anotar questões pode gerar desclassificação, né? Então as pessoas estão confundindo um pouco isso com anotações de rascunho. Quer dizer, pode falar exatamente um pouco sobre essa diferença? Uhum. Tá. Você deve começar a prova com um papel totalmente em branco. Agora, é claro que numa prova de matemática, de microeconomia, estatística, você vai ter que fazer cálculos na mão. Então, ao final da prova, é claro que seu papel vai estar escrito com esses cálculos. Então, isso é permitido, tá? A gente só pede que você não fique anotando o gabarito da prova no papel, né? O fiscal está olhando você, está vendo você olhar para o gabarito, você olhar para o papel e escrever. Então, vamos cumprir as regras para ninguém ter problema, né? Então, sim, você pode escrever no seu papel, que inicialmente vai estar todo em branco, para fazer as contas de matemática, de estatística, gráficos. Você precisa do gráfico lá numa prova de macro, por exemplo, para desenhar lá uma ISLM para avaliar uma questão. Ok, pode fazer o gráfico, pode fazer as contas todas, tá? Mas é para isso que é feito o rascunho. Então, ele deve começar inicialmente em branco, tá bem? Então, não sei se ficou mais alguma dúvida. Na prova de Economia Brasileira Discursivas, o limite de palavras são 1.800, e isso vai estar escrito na prova, tá? 1.800 palavras. Pode usar lapiseira, pode usar lápis, pode usar caneta, pode usar borracha. Não pode usar calculadora, ok? Que mais? Outro ponto, Marco, que eu acho que é importante, pessoas perguntando sobre duas telas. Nessa questão, a tecnologia permite isso, não permite? É proibido usar duas telas. Se for usado o sistema de inteligência artificial, vai captar que tem duas telas. Todo o seu processo de navegação é anotado pela inteligência artificial. Se você tentar entrar no outro site, sair da tela, etc., tentar espelhar a tela com outro computador, com outra tela, tudo isso o sistema de inteligência artificial vai captar, né? Se acontecer da gente, sim, é permitido o uso de régua transparente, tá? Se acontecer de você usar duas telas e a gente não desclassificar você imediatamente, você vai ser desclassificado no futuro, porque depois das provas vem os relatórios, tanto da inteligência artificial quanto dos fiscais. Então, você está correndo o risco de ser desclassificado. Não é permitido usar duas telas, tá bom, pessoal? É só para evitar fraude, é para proteger vocês mesmos, tá bem? Não, microfone e câmera de baixa qualidade não leva à desclassificação, mas o sistema pode não aceitar, você pode ter dificuldade para entrar dentro da plataforma se o sistema não estiver captando seu áudio e sua imagem. A gente precisa que você bata uma foto e apareça a sua imagem com clareza, a foto do documento tem que aparecer com clareza, para o fiscal poder autorizar a sua entrada na plataforma. Então, procure um microfone, uma webcam, que sejam de boa resolução, tá? Mas não é nada, ninguém teve esse problema no passado, então a gente entende que esse é um problema menor, tá? Lembrando que no simulado do dia 22, não vai ter o fiscal para autorizar. O sistema só vai pedir para você bater sua foto, bater a foto da sua identidade e automaticamente você vai entrar, sem fiscal. No dia da prova mesmo, você vai bater sua foto,
depois bater uma foto do seu documento de identificação, aí você vai ter que aguardar o fiscal liberar a sua entrada. Mas no simulado não tem fiscal, você vai entrar direto. Vai só bater as fotos e entrar direto. Então, a gente pede que vocês não anotem as respostas, porque alguns dias depois, a prova termina dia 1º. No dia 5 sai o gabarito. E aí você vai ter todo o gabarito. E como é que você vai saber suas respostas? No dia 5, você entra no portal do candidato, que você vai ter acesso às suas provas, com as suas respostas, com tudo que você marcou. Então, para evitar fraude, a gente não sabe se o candidato está copiando as respostas para depois mandar para um colega. Né? Ninguém está sendo contra o candidato. Pelo contrário, nós todos somos um time só. A coordenação do exame, a presidência do exame, os candidatos do exame. Está todo mundo no mesmo barco, querendo o melhor. Então, a gente não quer que uma pessoa copie o gabarito, porque a gente não sabe se ela vai mandar esse gabarito para outro colega. Então, a gente pede para não copiar o gabarito, suas respostas vão estar gravadas no sistema, é uma plataforma internacional, que tem anos já de experiência. Só no ano passado, eles aplicaram 200 mil provas no mundo inteiro, inclusive as provas do exame ANPEC, tá? Então, em princípio, não vai ter nenhum tipo de problema na gravação da sua resposta, vai estar tudo lá no sistema. Aí, no dia 5, você entra no sistema, pega o gabarito, vai no portal do candidato, no site da ANPEC, e pega as suas respostas, e confere o que você acertou, o que você errou, tá bem? Mas a gente pede para não marcar, não ficar anotando as respostas que você está dando. Você não precisa dar a resposta numa questão, se você tiver dúvida, você pode ir para frente, ou no item, ou numa questão. O sistema tem um comando que você marca a questão que você pulou. Aí, na hora que você termina a prova, ele te avisa qual questão que você pulou. Aí você vai lá e refaz a questão que você deixou para o final, ou o item da questão que você deixou para o final, tá? Então, não precisa ficar anotando essas coisas, ok, pessoal? Marco, tem uma questão aqui também sobre a unidade, né, de numérica, tá? Que você falou multiplicar por 10, multiplicar por 100. Eu acredito que seja só em caso que você chegue no número decimal, né? Quer dizer, agora no número inteiro, por exemplo, né, 2, você tem que colocar 0,2 ou só 2, tá? Tem várias perguntas aqui nesse estilo. Bom, quando você... É o que o Férez falou. Quando tem um número com casa decimal, você tem que multiplicar para ter um número inteiro. Bom, sempre o enunciado da questão vai pedir você para fazer essa multiplicação. Então, é só ter calma e ler com calma o enunciado da questão. Se o enunciado da questão pede para multiplicar o resultado por 10, multiplique por 10. Se pede para multiplicar por 100, multiplique por 100. Se for um número de 0 a 9, coloque 00, 01, 02, 03, 09, ok? Então, é um número inteiro e de 0 a 9 você coloca 0, 1, 02 e assim por diante até 09. O que mais que nós temos aí? Você pode usar o teclado e o mouse que não são do seu notebook, não tem problema. Mas, mais uma vez, faça o teste simulado, usando esse outro mouse que não é do seu notebook, o teclado que não é do seu notebook, faz o teste para ver se o sistema vai aceitar. Seu computador, em geral, aceita, não tem problema, né? Tem uma questão aqui também, Marco, assim, eu acho que você já falou, quer dizer, sobre fones de ouvido, tá? Bom, é proibido, né, isso? Eu acho que é proibido usar qualquer tipo de fone, e o fiscal nunca vai se comunicar, somente se comunica através do chat, né, quer dizer, pelo que eu entendo, né, então não tem nem, que eu quero ouvir o que o fiscal vai dizer, não tem esse tipo de problema, né, quer dizer, qualquer comunicação que o fiscal precisa fazer é via chat, então não tem necessidade, né, quer dizer, de fone de ouvido, né, que quem não, eu quero usar o fone de ouvido como microfone, bom, aí não tem jeito, aí realmente tem que comprar um microfone, né, se não tiver alguma coisa embutida, porque o fone de ouvido eu acho que está proibido, não é isso? Isso. Gente, mais uma vez, é para poder proteger vocês mesmos de fraude, né? Porque o fone de ouvido, alguém pode construir ali uma fraude e alguém está dando as respostas no fone. Então, não pode ter nada no rosto, no ouvido, tá? Então, não pode ter o fone de ouvido.
A comunicação com o fiscal é só via chat. E a comunicação com o exame ANPEC, no comprovante de inscrição, vai ter 7 ou 8 telefones para o pessoal do Helpdesk, que é o nosso suporte técnico, e ainda o e-mail do exame ANPEC e o e-mail também do suporte. Então, aí vocês podem, num caso mais grave, telefonar e conversar com a gente por telefone, né? Ou mandar e-mail, tá? Mas esses são casos graves, que são raros, né? Mas acontece, é muita gente no Brasil inteiro. Ano passado caiu um raio na casa da pessoa, queimou a internet dele, e eu falei com ele, você tem meia hora para achar outro lugar, você consegue achar outro lugar em meia hora? Consigo. Então, eu vou te dar as meia hora adicionais, fica tranquilo, vai para o outro lugar para terminar a sua prova. E alguém está perguntando, mas se a conexão cair, o candidato não poderá colar? Então, é isso que está lá no nosso FAQ, por isso que a gente sugere também ler o nosso FAQ. Olha, a gente faz o máximo que a gente pode, mas há algumas questões que ainda a tecnologia moderna não consegue resolver. O que a gente constatou é que, se a pessoa estiver parando e tendo queda de conexão, e parando para estudar alguma coisa para poder colar, ela, em compensação, vai estar perdendo tempo. Porque essa conexão, se cair, é por no máximo meia hora. A gente não dá mais prazo do que meia hora. Então, a pessoa vai estar perdendo tempo. E aí ela não consegue fazer outras questões. Porque vocês já devem ter feito aí as provas dos exames passados, sabem que tem pouco tempo para fazer as questões. Então, se você parar para colar, você também não vai ter tempo de fazer outras questões. O que aconteceu no ano passado, e isso é compartilhado com um sistema muito semelhante ao do exame ANPEC, que é para entrar no mestrado de Física, é que a nota média das provas do ano passado e o desvio padrão das provas do ano passado foi muito semelhante do período das provas presenciais, o que sugere que não houve diferença em termos de cola, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente está bem seguro com esse sistema, mas, claro, existe um limite, nada é perfeito. A prova presencial, né, que era feita antigamente, também acontecia de haver um ou outro conseguir colar, né? Nada é perfeito, mas a gente está cercando de todas as maneiras possíveis, tá bem? Bom, tem várias perguntas sobre o número de inscritos, são 989 inscritos. Sim, em princípio, você não deve ir ao banheiro. Mas se você estiver passando mal como uma urgência, solicite ao fiscal. Se o fiscal não notar nada de suspeito, ele vai autorizar. Mas você precisa solicitar ao fiscal para ir ao banheiro e esperar a autorização do fiscal. Por isso que a gente pede, vá ao banheiro antes de cada prova. O tempo máximo da prova são 2 horas. Então, se você for ao banheiro antes, você consegue ficar 2 horas fazendo a prova, né? Se alimente antes, né? Mas se precisar, solicite ao fiscal e aguarde a autorização dele. É a mesma coisa, o ideal é deixar a água ali do seu lado. A gente só pede que seja uma garrafa transparente, ou um copo d'água de vidro transparente, né? Uma garrafa sem rótulo, transparente, pode deixar ela ali do seu lado, não tem problema. Cuidado para não deixar a água cair no computador. Muitas vezes o candidato ou a candidata fica nervoso, nervosa, né? Então, cuidado para não deixar cair a água no computador, mas pode ter uma água ali do lado. É permitido colírio, se você precisar pôr no olho um colírio, sem problema. Sim, o sistema vai gravando as suas respostas, mas se você quiser desmarcar uma resposta já feita, você foi lá e marcou V de verdadeiro. Aí, depois que você terminou a prova, você vai rever e percebe que não era verdadeiro, que é F. Você pode desmarcar o verdadeiro e marcar F. Então, tudo que você faz vai sendo gravado, mas você pode desmarcar e remarcar, ok? Sim, fica tudo gravado. Tudo que vocês fizerem vai estar sendo gravado. Pois é, a gente pede para vocês não marcarem as respostas no rascunho, mesmo que depois vá apagar. É tudo para evitar fraude, tá bem?
Não, é 09. São 2 dígitos. As respostas de questões tipo B são 2 dígitos. Então, se você encontrou lá e a resposta é 3, então você marca 03. 2 dígitos, tá? Então, a gente pede para não se alimentar durante a prova. Em última instância, se não tiver jeito, você se alimenta. Se o fiscal tiver alguma dúvida, ele vai pedir para você virar o seu webcam, mostrar o ambiente, mostrar o que você está comendo, né? Mas a gente pede, de preferência, para se alimentar antes. Se você precisar de uma barra de cereal e se alimentar ali, ok. Da prova em inglês, o texto vai ficar na tela. Então, você pode voltar no texto todas as vezes que você quiser. Vai ter tempo para o almoço, porque a segunda prova começa às 10h30 e acaba meio-dia e meia. E aí a prova da tarde começa às 2h30. Então, você tem 2 horas para almoço, tá? Como era no presencial. Os horários são muito semelhantes às provas presenciais. No caso da prova brasileira discursiva, você só tem acesso a ela na hora que ela começar. Então, mesmo que você acabe a prova de economia brasileira objetiva mais cedo, você tem que aguardar o horário da prova de economia brasileira discursiva, que é às 17 horas. Então, você pode entrar meia hora antes. Às 16h30 você entra, aí vai ter uma sala de espera, você não consegue acessar a prova, fica ali na sala de espera, mas já entrou, já está autenticado, o fiscal já conferiu sua foto, seu documento de identificação, e você já entrou. Aí você falta ainda 20 minutos para começar a prova, ou seja, é 16h40 da tarde, né? 16h40. Você pode beber uma água, ir no banheiro, né? E às 17 horas começa a sua prova de brasileira discursiva. Sim, cada prova você tem que entrar de novo, tá? Cada bloco por isso que a gente chama de bloco de prova. Em cada bloco, em cada prova, você tem que entrar, mostrar seu rosto, mostrar documento de identificação e entrar na sala de prova. Marco, tem várias perguntas aqui, quer dizer, uma que é mais prática, quer dizer, várias pessoas perguntando se a ANPEC concede certificado para quem trabalha, né, de que participou da prova, tal. Acho que isso não está previsto, não, mas é só para saber que tem umas 3 ou 4 pessoas já perguntaram aqui, tá, se existe alguma maneira de dar um comprovante de que estava fazendo a prova. E outra pergunta também, só para já emendar, várias pessoas perguntando sobre o fundo e sobre o entorno da câmera, né? Posso ter um quadro branco atrás, posso ter uma estante de livros, falar um pouquinho, né? Eu acho que isso é importante também, falar qual o procedimento, vamos dizer assim, né, para esse tipo de fundo e o que acontece se por acaso, né, o fiscal observa alguma coisa estranha, né? Quer dizer, né, o que ele pode fazer em termos de mostrar com a câmera. Acho que é bom falar um pouco sobre isso. Sobre lapiseira já foi falado que sim, tá? Tem alguém perguntando de novo sobre lapiseira, tá lá, né? Lápis, lapiseira, caneta, pode usar o que quiser para fazer o rascunho, tá? Isso. Obrigado, Félix. A gente não dá o certificado, um atestado de presença, a gente não dá isso. O CMAPEC não fornece esse atestado, mas quando você terminar a prova, você consegue um comprovante que fez a prova. Entende? A gente não dá um atestado assinado pela coordenação, que você estava ali naqueles dias fazendo a prova. Então, não adianta pedir para o exame, mandar e-mail para o exame solicitando o atestado. Isso o exame não dá. Mas você consegue entrar no portal do candidato e imprimir o seu comprovante de inscrição, mostrando que você fez a prova naqueles dias. Tá bem? Sobre o fundo, não tem problema. Você pode ter um quadro atrás, você pode ter uma estante com livros fechados atrás, né? Ninguém deixa livro aberto na estante, não é isso? Se o fiscal de prova tiver alguma dúvida, ele vai pedir para você usar a sua webcam e mostrar o que tem lá atrás. Mas, em princípio, não tem problema nenhum. Você pode ter uma estante com os livros que estão fechados ali, um quadro, sem problema, tá? O que a gente pede é que a iluminação seja boa, para que o fiscal possa te enxergar bem. É só isso. E isso, mais uma vez, é para proteger vocês mesmos de fraudes de outros que queiram trapacear, tá? Então, um ambiente iluminado, com seu rosto sempre à vista, assim, ó, o ideal é isso aqui, ó, seu tronco e seu rosto sendo captados, né?
e ele então está vendo se você está conversando, o seu olho, se você está olhando muito para o lado, para a parede. Tudo isso, tanto o sistema de inteligência artificial capta, se os seus olhos estão toda hora olhando para a parede, volta para a prova, vai para a parede, estão olhando para o lado, e o microfone capta se tem vozes, se o seu lábio está mexendo como se você estivesse conversando, né? Tudo isso está sendo captado, tanto pela inteligência artificial, quanto pelo fiscal de prova, tá? São vários fiscais acompanhando vocês. Cada candidato tem um grupo de candidatos que um fiscal acompanha, outro grupo que um fiscal acompanha, e assim por diante. Se tiver atraso por causa do sistema, nós vamos ter que mandar um e-mail para todos os candidatos dizendo que houve um atraso e todo mundo vai ter as 2 horas para a prova. Ninguém vai perder horário de prova, tempo de prova, se teve um problema no sistema. Mas, como eu disse, ano passado não houve problema nenhum, eles são uma plataforma experimentada, já tem muitos anos que eles aplicam provas online. É claro que ano passado isso cresceu muito por causa da pandemia, mas não é uma empresa inexperiente, né? E, em geral, o sistema não dá problema. Nesse mundo, tudo pode acontecer, né? Mas, em princípio, o sistema não dá problema. Então, se acontecer um problema no sistema e a prova tiver o seu início atrasado, ninguém vai perder as 2 horas de prova. Aí todas as provas serão atrasadas e todo mundo vai ter as suas 2 horas de prova. Nós vamos estar comunicando com vocês por e-mail. Quem leu o manual do candidato sabe, tem várias passagens do manual do candidato que diz: o nosso canal de comunicação com vocês é o e-mail. Então, cheque sua caixa de spam, cheque se você está recebendo os e-mails do Exame Ampec. Ontem, por exemplo, nós mandamos e-mail para todos os candidatos de boas-vindas. Quem não recebeu, entra em contato com a gente, porque está com algum problema, tá? Então, o nosso canal é o e-mail. Daqui até o dia das provas, nós vamos mandar alguns e-mails para vocês. Ontem já mandamos, hoje mandamos outro, reconvocando aqui para o webinar, né? Vamos mandar outro lembrando do simulado, vamos mandar outro lembrando das provas, vamos colocar vários comunicados nas mídias sociais, tá ok? Então, é muito importante você checar seu e-mail, e é por ele que a gente se comunica com vocês. Tem só uma questão recorrente aqui também, Marco. As pessoas falam assim, mas se eu não escrever minhas respostas no papel, como é que eu vou saber garantir que o sistema guardou? Gente, assim, eu acho que é um pouco de bom senso, né? Quer dizer, mesmo que você anotou suas respostas, né? Quer dizer, a gente também não vai aceitar, eu diria, né? Que as minhas respostas são essas aqui, né? Se tiver alguma coisa em conflito com o sistema, tá? É um sistema confiável, tá? Foi aplicado aqui no Brasil também pelo vestibular da FGV, que envolve milhares de pessoas. Tá? E, sim, é um sistema muito confiável, né? Então, assim, essa questão, vou copiar minhas respostas, né, só para, né, porque eu não confio no sistema, não faz sentido, até porque você não vai poder usar suas respostas do papel, né, para provar nada, né, pessoal? Então, é um pouco de bom senso também, tá? Quer dizer, né, não tem porquê, né, quer dizer, escrever por questão de falta de confiança, tá? Se esse é o argumento, tá? Perfeito, Félix. O papel que você anota VOF não é prova. Como é que vai ser a sua palavra, que aquilo ali foi você fez contra o sistema. Mas, para vocês tranquilizarem, ano passado não houve uma única reclamação, foram 1.102 candidatos, não houve uma única reclamação que o sistema registrou um resultado que o candidato disse que marcou outro. Registrou um resultado, né, um VOF, divergente do alegado pelo candidato. Não houve essa reclamação. Tá? Como eu disse, eles aplicam provas já há muitos anos, por isso mesmo que a gente não contratou uma plataforma qualquer. Tá? É uma plataforma internacional e muito experimentada já no mundo inteiro, e nós usamos ela sem problemas no ano passado, tá bem? Pode baixar a ansiedade, preocupem em estudar, né? Ainda tem aí mais alguns dias, e vai dar tudo certo. Eu vi muitas perguntas, se você for até o final da prova e não deu tempo de salvar, e aí o sistema acabou o seu tempo de prova e o sistema vai fechar. O sistema salva para você,
e encerra a prova. Você não vai perder as questões que marcou. Então, se você for até o último segundo de prova, o sistema vai encerrar automaticamente, salvando as questões que você marcou. Fica tranquilo. A entrada no sistema... Desculpa, Marco, é que tem uma pessoa que perguntou aqui algumas vezes já, o que você chama de checklist, tá? Que você fala que tem um checklist. Né? Tá, nós vamos fazer um checklist que é só lembrando, tá com seu comprovante de inscrição? Aí você tica lá, estou. Tá com documento de identificação, com foto recente, dentro do prazo de validade? Estou. Né? Tá com seu notebook pronto? É o notebook que você usou para testar o simulado? Sim. São só lembretes, né? Tá lembrando de ir ao banheiro antes, se alimentar antes, beber água antes das provas? Sim. Então, tem um checklist aí com alguns lembretes importantes para vocês, tá? Outra pessoa perguntou aqui sobre microfones abertos e se o som vai vazar. É bom deixar claro que isso não é uma plataforma de webconferência, tá? Então, vocês não vão ouvir barulho de outras pessoas, tá? Quer dizer, então, né, não tem esse risco, é importante deixar, né, o microfone aberto, né, o Marco, né? Mas questões de barulhos acidentais, né, no ambiente pode acontecer, né, Marco? Fala um pouquinho. Eu acho que não, a gente não, né, o fiscal também tem bom senso, né? Quer dizer, né, não vai, né, existem barulhos acidentais que acontecem. O que não pode acontecer é sentir, né? Quer dizer, né, perceber que existe uma conversa contínua, né? Quer dizer, coisas do gênero, né? E pode, né, ter um problema, tá? Perfeito. Outra coisa, só mais uma coisa, uma pessoa me falou assim, eu quero marcar as questões, né, as respostas para depois lançar tudo de uma vez no computador. Isso é muito ineficiente também, tá, pessoal? Marcar suas respostas no papel para depois passar para o computador, porque você tem que ir, né, mudando questão de questão na sua tela, tá? Quer dizer, eu, né, diria para marcar logo via OF, ou fazer a conta e passar para a próxima e depois rever, né? Porque senão, né, eu falei, além de levantar uma suspeita, né, quer dizer, é muito ineficiente, né, até por causa do risco de cronômetro, né? Quer dizer, o cronômetro acaba e você não conseguiu lançar, né? Quer dizer, ou de repente o sistema cai, né, e você fica com pouco tempo, tá? Então, eu não vejo nenhum benefício, né, em marcar respostas, né, no papel, tá? Exatamente. Imagina que você tem uma tela com as questões e o seu VOF marcado ali. Você está olhando a tela e vendo o que você marcou. É melhor você ir fazendo e marcando. Alguma que você acha que tem dúvida, salta, pode pular, não tem problema. Quando terminar de marcar tudo, se ainda houver tempo, você pode rever as questões que você fez, você pode ir nas questões que você saltou e também marcar, né? Então, não faz sentido marcar no papel. Quanto ao som ambiente, se o som na casa de um candidato acontece, esse som não vai aparecer para outro candidato, tá bem? O som do seu ambiente, da sua casa, ou onde você estiver fazendo a prova, só vai aparecer para o seu fiscal. O seu fiscal vai ouvir o seu som. Se você desligar o microfone, o sistema te cancela. O sistema não aceita, ele já foi feito assim. O sistema só vai aceitar você dentro dele, fazendo a prova, com a câmera ligada e com o microfone ligado. Tá bem? Então, não desliguem o microfone depois de entrar, não desliguem a câmera depois de entrar, tá? Tem que ficar ligado sempre, senão você vai ser desclassificado, tá lá no nosso manual. Por isso que é importante ler o manual. Às vezes, sem querer, você pratica algum ato que é contrário às regras, e você vai ser desclassificado e penalizado sem querer, por não ter lido o manual. Então, leiam, ele é grande, eu sei, mas leiam o manual, é importante ler o manual, porque tem todas essas regras. Pois é, o ideal é cada um fazer a prova na sua casa. Mas já houve caso de 2 irmãos estarem fazendo a prova. Então, é cada um no seu cômodo. Se o fiscal ouvir conversa, se a inteligência artificial captar seu lábio falando, mexendo como se estivesse conversando, você poderá ter problemas. Então, se 2 pessoas forem fazer a prova na mesma casa, tem que ser cada um em um cômodo diferente, ok? Para não ser desclassificado, tá? Fumar durante a prova pode. Faz mal para a saúde, mas pode.
Mas essa é uma das grandes vantagens da prova online, né? Para os fumantes, né? Pode fumar durante a prova, né? É isso aí. Pode haver algum barulho. A gente entende que é dentro dos limites do possível. É claro que na sua casa pode ter outras pessoas, às vezes alguém precisa entrar no cômodo rapidamente, vai fazer um barulho, às vezes alguém grita lá do outro lado, mas o fiscal ouve. O fiscal, ele também tem bom senso, ele é treinado para isso. Ele já fiscalizou outras provas, não foi só a prova do exame ANPEC ano passado, os vestibulares da Getúlio Vargas, eles participaram. Então, ele sabe que um outro ruído acontece. Agora, se o ruído começa a ficar sistemático, ele percebe que é uma conversa, aí é que a coisa pode complicar. Mesmo assim, ele vai conversar com você, ele vai entrar em contato comigo, eu vou tentar entrar em contato com você, vou pelo chat, vou pedir para você atender o celular, ligar o celular e me atender. Então, a gente vai estar 24 horas com vocês, acompanhando vocês, não é só eu, não. Vai ter uma equipe acompanhando vocês, o nosso helpdesk, tá? Não há limite mínimo de palavras nas provas de economia brasileira, mas é claro que se você, na prova de economia brasileira discursiva, mas é claro que se você responder uma questão inteira com um parágrafo, eu acho que sua nota vai ser muito baixa. O limite máximo são 1.800 palavras, tá? Se você escrever mais do que 1.800 palavras, quem tiver, o sistema desconsidera o que você escreveu além disso, automaticamente, tá? Então, você tem 1.800 palavras para escrever. Agora, limite mínimo não existe. Então, mais uma vez, você pode comer alguma coisa durante a prova, não é o ideal. A gente solicita que você evite comer durante a prova. Mas você precisa comer um doce, uma barra de cereal, um biscoito, ok. Desde que não esteja numa embalagem fechada, escura, que tenha rótulos. Então, as embalagens, elas têm que ser transparentes e sem rótulo, tá bom? Mas a gente solicita que vocês comam antes. É apenas uma solicitação. É o bom senso, né, gente? Claro que com uma barrinha, alguma coisa, né, é permitido, né? Agora, se a pessoa coloca uma quentinha de alumínio, né, a gente não sabe o que está no fundo da quentinha. Né? Então, é uma questão de bom senso, a gente conta com bom senso. Eu acho que, sim, são casos que nunca aconteceram. Eu acho que ano passado a gente não teve nenhum problema, né, Marco? Questão de alimentação durante a prova, né? Uhum. Não, nenhum problema. As pessoas estão repetindo aqui a pergunta sobre a prova em branco. Você não pode deixar uma prova inteirinha em branco. Se você conseguir marcar um item de apenas uma questão, pronto, está resolvido o problema. Você vai ser desclassificado porque você vai tirar uma nota muito baixa, só isso. Mas você precisa marcar, no mínimo, um item de pelo menos uma questão, senão o sistema não vai corrigir a prova. É um problema do sistema, tá? Então, isso para cada uma das provas. Não é obrigatório comparecer na prova de economia brasileira discursiva. São só os candidatos que pretendem aplicar para os programas de pós-graduação que exigem a prova de economia brasileira discursiva. Quais programas são esses? Entre lá no manual do candidato, e lá tem todos os programas com o peso que eles dão para cada prova. Então, aqueles que não querem a economia brasileira discursiva vai estar com peso zero. Então, aqueles programas com peso da prova de economia brasileira discursiva igual a zero, se você pretende aplicar só para estes programas, não precisa fazer a prova de economia brasileira discursiva. Tem uma pergunta recorrente, Marco, também sobre se pode sair da plataforma entre os intervalos das provas, entre um bloco e outro. Pode. Entre uma prova e outra, você pode sair da plataforma, até porque se você não sair, quando a prova acaba, a própria plataforma encerra e te retira dela. Tá? Então, ou você vai salvar e encerrar, ou você vai ter o último segundo de prova e a própria plataforma vai salvar e encerrar. E aí você vai ter saído da plataforma e para a próxima prova você vai ingressar de novo com meia hora de antecedência.
que mais? Muitas das perguntas que vocês estão fazendo aqui, se vocês entrarem no www.ampec.org.br e aí depois clicam em exame, aí vocês vão lá ver FAQ. Lá no FAQ tem várias dessas perguntas com as respostas por escrito. E nós vamos salvar lá também esse webinar, para quem quiser assistir. Duas perguntas aqui, eu acho que a gente já pode ir encaminhando, mas o tempo mínimo para a prova, existe isso, Marco? Pois é, agora eu não estou... Rodrigo, tem tempo mínimo para a prova? Eu não estou lembrado. Professor, não tem, não. Não, eu também imaginei. Eu lembro que eu não vi no edital nada sobre isso. Tá, então não tem tempo mínimo. Só que lembrando, se você salvar e encerrar, você não consegue mais voltar para aquela prova. Ela está concluída, tá? E lembrando, você não encerra à toa, não. Você encerra, aí o sistema pergunta para você se você está confirmando que está encerrando. Se você clicar novamente confirmando, ele vai encerrar, e aí você não volta mais para aquela prova, ok? Marco, eu acho que é bom também você falar um pouquinho sobre o simulado, qual o horário que eles podem fazer, né? Quer dizer, né? Porque os dias tudo bem, mas fica contínuo, é só para se conhecer, se familiarizar, se ambientar com a plataforma, ou se é para fazer uma prova toda, quer dizer, né, no estilo, né, como se fosse um simulado de um bloco, como é que vai funcionar os dias do simulado? Bom, a plataforma do simulado vai estar aberta para vocês de 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde, nos dias 22 e 23 de setembro, conforme está escrito lá no manual do candidato, né? Aí você entra, depois que você entrar, você vai ter meia hora. É uma questão da empresa, essa empresa ela fornece meia hora para cada candidato. Qual é o objetivo? Você se familiarizar com a plataforma, você se familiarizar com o processo de entrada, porque na hora que você entra, você tem que clicar para poder autorizar a sua foto, depois o sistema te pede para você autorizar, bater uma foto do seu documento, aí a foto está mal batida, o sistema fala, repete a foto, o próprio sistema identifica que ela não foi bem batida, pede para você repetir a foto, né? E aí, no simulado, você já ingressa automaticamente. No dia da prova mesmo, o fiscal vai conferir as suas fotos e aí é que ele vai te autorizar a entrar na prova, tá? Bom, aí você entra lá dentro, aí você vai ver como é que são as questões, vai marcar V, vai marcar F, vai refazer uma questão. Então, você vai poder fazer algumas questões de prova. A gente vai colocar algumas provas do simulado do ano passado, tá? Para você fazer ali as questões, apagar, refazer, ir para frente, para navegar dentro do sistema. Para você perceber os comandos, ver onde que está o cronômetro, né, que é o que você vai usar para acompanhar seu tempo de prova, para você se familiarizar mesmo. Eles queriam dar 15 minutos, eu pedi meia hora. A plataforma que nós estamos contratando queria dar 15 minutos para cada candidato. Vão meia hora. Então, você tem do dia 20, das 8 horas do dia 22 até as 18 horas, ou das 8 horas do dia 23 até as 18 horas para entrar lá e se familiarizar com a plataforma. E, paralelamente, perceber que o seu equipamento foi compatível com a plataforma, foi possível usar, entrar. Se você conseguir fazer a prova do simulado, é porque necessariamente você vai conseguir fazer a prova verdadeira. Porque a plataforma é a mesma, o sistema é o mesmo, o seu equipamento é o mesmo. Não, se o sistema aceitou você entrar na plataforma, é porque seu microfone está funcionando, tá? O próprio sistema vai captar o seu microfone e o seu vídeo. Agora, se você baixar o volume do seu microfone, o sistema não capta, mas o fiscal capta. Eu estou vendo que a sociedade... Só um minuto, Férez. Só um minuto. Rodrigo, o sistema capta se o candidato baixa o volume do microfone? Isso eu fiquei na dúvida. Ele capta o volume ambiente, né? E dá para o candidato, para o fiscal, perceber se está abaixo ou não. Tá legal. Não, é que tem uma certa ansiedade, né? Quer dizer, né, sobre a inteligência artificial, tá? Quer dizer, assim, eu acho que
a recomendação que a gente dá, assim, faça a prova com naturalidade, né? Quer dizer, como se, né, tá, não precisa se preocupar com isso, que isso vai ser muito mais a exceção do que a regra, né? Quer dizer, tá, não, a maioria de vocês não vão ter, né, nenhum, tá? A grande maioria não vai ter nenhum tipo de interação, tá? Por conta de alguma coisa que for observada pela inteligência artificial. Então, assim, não precisa ficar preocupado pelo fato, né, quer dizer, de estar né, fazendo uma prova remota, online, tá? Se acontecer alguma coisa, né, estranha, que poucas pessoas, né, acredito, o percentual é pequeno, tá? O fiscal vai, né, não é a inteligência artificial que determina se você é eliminado, ou se seu movimento é irregular ou não, ele só envia uma mensagem para o fiscal, que a partir daí, tá, vai, né, tomar providência, mas não é nada, gente, não é nada policial, tá? Quer dizer, fiquem assim, eu acho que a recomendação que a gente tem é a seguinte: concentrem na prova, né? Quer dizer, eu acho que, né, fiquem focados na prova, né, abstraiam, tá, de qualquer outra coisa. Se alguma coisa tiver, né, o meu microfone, a câmera, o sistema aponta para a gente, né? Quer dizer, não se enfoquem na prova e, né, não fiquem preocupados, né? Quer dizer, com esse aparato, tá? Quer dizer, que em princípio ele foi feito para passar despercebido, tá? Que eu acho que vai passar por boa parte de vocês, assim, a gente espera que passe despercebido mesmo, tá? Isso, Félix. Tem gente perguntando se tiver um problema para fazer o simulado. Então, quem tiver algum problema com o simulado, não conseguiu entrar, deu algum problema, imediatamente manda e-mail para exame@ampec.org.br. Nós vamos resolver o seu caso particular, tá? Não é para ninguém. Se alguém tiver problema no simulado, entre em contato com a gente pelo e-mail exame@ampec.org.br, tá? Agora, se você entrou no simulado e fez o simulado, acabou. Você vai fazer a prova exatamente como você fez o simulado. Se o seu computador entrou, você viu como que é fácil entrar, você vai acessar a plataforma no dia da prova sem problema, fica tranquilo. Mais uma vez, tem gente perguntando se não pode deixar algumas questões em branco. Pode, pessoal. Pode deixar algumas questões de uma mesma prova em branco? Pode. Você só não pode deixar a prova inteiramente em branco. Cada uma das provas não pode estar inteiramente em branco, aí o sistema não corrige. É uma questão do sistema, tá? Então, você tem que marcar pelo menos um item de uma questão. São 15 questões. A maioria das questões tem 5 itens cada uma. E algumas delas são uma conta, né? É um número que é a resposta, é uma resposta numérica. Então, costuma ter 11 questões com 5 itens, cada uma delas de VOF, e 4 questões ou 3 questões com uma questão numérica. Você não pode deixar, se você marcar uma questão numérica, pronto, pode deixar tudo o resto em branco, tá? Então, você pode deixar uma questão em branco, você pode deixar alguns itens de uma questão em branco, não tem problema nenhum. Marque pelo menos um item de uma questão de cada uma das provas. A foto não pode ser tão antiga que você seja assim, uma criancinha ali que o fiscal não possa te identificar. Tem que ser uma foto que o fiscal identifique a foto do seu documento com o rosto que ele está vendo ali na tela, para evitar fraude, tá? Mais uma vez, não é para atrapalhar vocês, para prejudicar, é para proteger vocês de fraudes. Então, uma foto que não seja muito antiga. Se for um documento que você fez com 11 anos de idade, talvez seja difícil identificar que aquele rosto que está na tela é o mesmo da fotografia. Aí pode dar problema. Agora, carteira de identidade, algumas já têm passaporte, algumas têm carteira do Conselho Regional, né? Pode ser de economia, se é administrador, Conselho Regional de Administração, se é engenheiro, Conselho Regional de Engenharia. Essas carteiras também são válidas, tá? Isso tudo está no manual que a gente soltou em maio, hein? Em maio. Está lá escrito. Daria tempo de todo mundo providenciar um documento novo, com foto nova e tudo. Mas se você quiser mudar seu ar-condicionado, ok, muda o seu ar-condicionado. Como disse o
O Féres é o bom senso, não é nada policialesco. Esqueçam Tá essas assim. Movimentos casuais, tá? Quer dizer, claro que se assim, né, alguém apareceu na sala sem querer, né? Quer dizer, a gente fala, a gente pede que não seja recorrente, que é ficar mudando toda hora o ar, recorrentemente, de 2 em 2 minutos. Né? É um pouco bom senso, mas o fiscal está preparado para isso, ele também tem bom senso, sabe? Ele não vai achar que vocês são, né, fraudadores em potencial, tá, gente? Assim, é uma coisa muito natural, de novo, né? Não fiquem preocupados com só foque na prova, né? Não precisa ficar preocupado, né, com essas questões, tá? Qualquer coisa que, né, tenha algum tipo de necessidade, o fiscal vai entrar em contato com vocês, tá? Mas não, né, o resto é o bom senso mesmo, gente, tá? Eu acho que não tem muito mistério. Alguém está perguntando sobre a carteira de trabalho. Sim, a carteira de trabalho é um documento oficial com foto, não é? Então pode, qualquer documento oficial com foto recente, né, que não seja de 10 anos atrás, pode, tá? Mas eu sugiro a vocês, então, irem no site da Ampec, nós vamos colocar o link para o YouTube lá, para assistir de novo aqui o webinar, e tem o FAQ. Olha lá no FAQ, tem muitas perguntas e respostas dadas aqui, tem lá no FAQ. Aí você pode ler, reler, tá bem? E lembrando, mais uma vez, que deu muito problema, aparece na tela a palavra teste, em inglês, porque a plataforma é internacional. Então, não é um teste. Quando aparecer a palavra teste, T-E-S-T, é a prova mesmo, propriamente dita. Não saiam, não encerrem achando que é só um teste e que não conseguiram entrar na prova de verdade. O que ocorreu é que alguns candidatos encerraram ano passado achando que não entraram na prova de verdade, que tinha entrado só numa prova teste, tá? Não é prova teste, é a prova de verdade que vem escrito teste, tá? Será que mais alguma coisa? Documento digital, não. Acho que não, né, Rodrigo? O documento digital, não. São os documentos originais, oficiais, que a gente comentou aqui. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, né, Marco? Então, ok. Eu queria, antes de passar a palavra para o Féres e para o Marcelo, agradecer a presença de todo mundo, tá? Falar para vocês ficarem tranquilos. Ano passado foi um pouco mais apreensivo, era a nossa primeira vez que a gente estava usando uma plataforma de provas, mas agora a gente já tem a experiência do ano passado, é a mesma empresa de plataforma de provas, correu tudo bem, tá? Então fiquem tranquilos, estudem, né? No dia da prova, baixa a ansiedade, que ajuda a fazer boa prova. Eu desejo a todos vocês uma boa prova e que vocês consigam ingressar no centro de pós-graduação que vocês desejam, tá? Obrigado, boa noite. Eu passo aí a palavra para o Féres e para o Marcelo darem os recados deles. Então, eu vou tomar a palavra e deixar o Marcelo concluir. Então, mais uma vez, também queria agradecer a atenção de vocês. Eu acho que a presença foi muito grande, a gente é ótimo saber, né, disso. Tá? Boa sorte na prova, no exame, tá? Façam com tranquilidade. Né, a gente está aqui realmente tentando fazer o melhor dispositivo para vocês fazerem a prova com tranquilidade, não tem nada, né, querendo dificultar a vida de vocês, né? Então a gente está atento, já corrigimos, né, coisas que no ano passado já foi super tranquilo e esse ano vai ser melhor ainda, tá? Fiquem tranquilos, façam a prova com tranquilidade e espero que vocês sejam, né, muito bem sucedidos na prova de vocês. Então, boa sorte no concurso e eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, eu reforço aí, né, desejando boa sorte a todos, né, e vocês, como foi demonstrado aqui, a Ampec está tomando todo o cuidado para que, né, ninguém saia prejudicado, vocês consigam fazer a prova com a maior tranquilidade possível, né, qualquer outra dúvida, nós temos aí os canais de comunicação, e eu encerro aqui desejando boa noite e boa sorte para todo mundo.